Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje, nós vamos fazer um apanhado do que aconteceu em 2011 e vamos ver quais são as expectativas para 2012 no franchising. Para falar sobre isso, nós convidamos o Ricardo Camargo, diretor executivo da BF. Ricardo, bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo prestígio. Ricardo, como é que foi o fechamento de 2011 pela BF no sistema de franchising? Bem, ele superou as expectativas. Nós havíamos iniciado com uma projeção de 15% e acabamos fechando o faturamento em 16,9%, versus um PIB de 2,7%, realmente decepcionante. Acabou sendo um número ainda mais maximizado, né? Então, a gente está falando de 6 vezes o crescimento do PIB na área de franchising. Exatamente. Então, houve vários motivos para isso, mas foi um resultado excelente. Ricardo, se você pudesse pontuar quais foram os fatores que levaram o PIB do franchising a crescer muito mais do que o PIB brasileiro, quais seriam eles? Bom, em primeiro lugar, o número de empresas que adotaram o regime, né? Nós tivemos um crescimento de quase 10% de novas redes. Tivemos um crescimento decepcionante também na área de novos pontos. Abrimos só 7,8%, enquanto a gente já havia projetado entre 9% e 10%, o que demonstra mais uma vez e claramente pelo segundo ano consecutivo que nós estamos tendo um problema de ponto comercial no Brasil bastante forte. Então, apesar do crescimento ter sido 16%, a gente poderia ter sido muito maior se houvesse maior disponibilidade de pontos. Exatamente. Houve um certo atraso na entrega de shopping centers, né? Então houve um retardamento em face da crise anterior, 2008 e 2009. E esse ano, por exemplo, para este ano estão projetados 82 novos shopping centers. Então isso vai recuperar um pouquinho o número de pontos. E você tem que ter novas estratégias com supermercados que hoje estão convertendo parte da sua rede de distribuição em pontos comerciais, fazendo galerias, strip centers que começam... É um conceito que começa a crescer bastante no Brasil, também voltando um pouco ao comércio de rua. Porque os pontos comerciais estão muito valorizados, o imóvel no Brasil se valorizou muito nos últimos 2 anos e isso às vezes inviabiliza um novo negócio. Alguma diferença dos últimos anos para 2011 e 2012 em novas redes, por exemplo, a indústria entrando no franchising, as micro franquias ou iniciativas locais como o Nordeste? Nós tivemos vários assuntos, né? Com relação à indústria, realmente cada vez mais indústrias adotam um canal de franchising. Então muitas delas passaram a adotar, principalmente na área de vestuário, na área de sapatos e outros setores até mais afetados. Nós sofremos um pouco menos, porque a economia brasileira, a maior queda que houve foi na indústria. Então, franchising é varejo, então não depende tanto da indústria, você tem uma linha de importação também ativa. Então, houve uma certa substituição e o varejo é o que tem mantido o crescimento do país mais acelerado. A indústria realmente tem trazido um peso negativo aí para esse desenvolvimento, né? Então, nós tivemos esses fatores, mas você tem ainda a questão da diferenciação Nordeste pela primeira vez. Ultrapassou a região sul em vendas. Então, hoje, em número de pontos, né, nós temos pontos e vendas muito mais fortes. A segunda região do Brasil hoje passou a ser a região Nordeste. Que tipicamente era o Sul. Exatamente. Sudeste, o Sul ficou para terceiro lugar agora. Olha só. Então, houve essa inversão, né? O Nordeste já havia dado mostras disso. É o maior mercado do Brasil em venda de motocicletas, por exemplo, né? Então, passando inclusive a região Sudeste, né, nesse item. E na área de franchising passou a ser o segundo mercado hoje em nível de região no Brasil. Então essa mudança foi significativa também. E para quem está procurando uma franquia, quais são os setores, quais são os segmentos, as áreas que estão mais quentes e que realmente se precisa dar um pouco mais de atenção? Bom, no ano passado, em relação a resultados, o setor de turismo foi o que teve um crescimento vertiginoso, 85%, né? Olha. E aí você tem alguns fatores. A Accor, com mais 9 hotéis em operação, o faturamento de um hotel pesa muito no fator de franchising. Você teve a TAM Viagens, que com quase 200 inaugurações de unidades. Então a TAM hoje utiliza em sua rede de lojas de viagem o sistema de franquia. Então é um setor que vai crescer muito. O setor de intercâmbio cultural, o Brasil hoje é um dos países mais importantes para exportação de estudantes, principalmente concentrados nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, mesmo no Canadá. Esse setor também cresceu muito. E o setor de agências de viagem como um todo. A Flytour teve um resultado excepcional nesse ano. A malha aérea brasileira crescendo aí 20% ao ano. É a quarta malha aérea do mundo hoje, né? E a que mais cresce no mundo.
Então, esses números excepcionais, aliado aos fatores internacionais de eventos que nós abrigaremos, então trouxe uma perspectiva bastante positiva que deve seguir nos próximos 2, 3 anos. Ricardo, o que nós podemos esperar para 2012 como grandes acontecimentos dentro do franchising para estimular ainda mais o seu crescimento? Bom, o Brasil tem cada vez mais números macro bastante interessantes, né? Na área, ainda complementando os setores, a área de higiene pessoal, beleza, saúde. Hoje o Brasil é o segundo mercado do mundo, né? No cômputo geral. Na área de higiene, principalmente, é o terceiro mercado do mundo. Então, é o mercado produtor de cerveja, o terceiro do mundo, o mercado automobilístico, o quarto produtor do mundo, terceira empresa aérea, a Embraer, hoje é a terceira empresa do mundo. Então, chocolate, uma performance excepcional. Então, você tem vários setores brasileiros aí que, com a elevação da renda da população que continua ascendente, este ano, nossas perspectivas são de um crescimento de faturamento da ordem de 15%. E ainda estamos sendo moderados, porque só o aumento do salário mínimo beirou os 15% esse ano, então isso propicia que a renda brasileira continue em ascensão. Então, automaticamente a gente imagina um consumo maior. Exatamente. Além disso, como o emprego está, apesar da queda industrial, os empregos têm aparecido, né? Tem que se criado bastante emprego no Brasil, as mulheres cada vez mais abraçando o consumo, né? Porque estão trabalhando, e também pelo fator de não ter tanto tempo disponível, então você tem uma ampliação da área de serviços, tem uma ampliação da área de restaurantes, consumo de café, chocolate, que o mercado ainda é pequeno em relação aos outros players mundiais, então dá para você fazer comparação. Então eu digo que vários setores vão ser beneficiados por esse crescimento de renda, esse 15% é um número até conservador. Não tantas redes que serão criadas, porque a gente já tem 2.030, né, que já nos posiciona na 4ª colocação mundial. Então, em número de redes, talvez a gente cresça entre 8% e 9%. Agora, a gente espera que com essa abertura de shopping centers, aumento de pontos comerciais, a gente consiga atingir pelo menos 10% de novas unidades, o que estaríamos falando aí de praticamente 9.000 novos pontos de venda, estaremos falando de 81.000 novos empregos diretos. Então, uma contribuição bastante positiva para a economia brasileira. Ricardo, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho excepcional. Obrigado, Pedro. Sempre bom estar com você. O Bastidores do Franchising fica por aqui. Nós nos vemos num próximo programa. Até lá!